A paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Ele é fiel. Para Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Amém? Deus é fiel na tua vida, creia nisso, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos e além do que pensamos. Vamos meditar na palavra do Senhor? Hoje a palavra do Senhor está no livro de Jó, capítulo 3, versículo 24 e 25 e 26. Os três últimos versículos do capítulo 3. Vamos ler? Está escrito assim: Porque antes do meu pão vêm os meus suspiros, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Louvado seja o Senhor, glorificado seja o Senhor, pela palavra do Senhor. Quando nós meditamos no livro de Jó e chegamos nessa parte, nós podemos compreender o que está acontecendo. Jó começa a passar pelas tribulações, pelas dores, pelas perdas, e de repente ele se vê sem filhos, sem bens e sem saúde. E quando os seus amigos chegam e o veem naquele estado, de cara eles não o reconhecem, mas quando eles se encontram com Jó, a situação é tão triste, é tão agonizante, que eles não têm coragem de abrir a boca durante 7 dias. A Bíblia diz 7 dias e 7 noites. Eles ficaram ali, chorando a dor de Jó. Mas aí, passados esses 7 dias, chega num momento em que Jó toma uma força, toma ânimo para conversar. E quando ele começa a falar de como se sentia, de como ele estava naquele momento, do que ele estava vivenciando, ele dizia assim: olha, se no dia que eu nasci eu tivesse morrido, se a madre que me gerou fosse a minha sepultura, se não tivesse tido a alegria de alguém dizer: olha, nasceu um homem nessa família, se naquele dia eu tivesse morrido e tivesse descido à sepultura, teria sido um dia melhor. Essas desgraças, essas lutas, essas aflições, eu não estaria passando por elas hoje, porque eu não teria visto a luz do sol. Porque a agonia e a dor de Jó, naquele momento, naquela situação, era imensa, era terrível. E até compreensível. No momento da luta, no momento da perda, no momento da adversidade, no momento da situação contrária, nós temos reações, né? De não aceitar, de não ficar quietos, porque ninguém passa por uma dor sorrindo. Ninguém passa por um momento difícil batendo palmas. A gente entende que nós pertencemos ao Senhor, que nós fazemos parte da obra do Senhor, que nós conhecemos ao Senhor, mas nós sabemos que nós somos seres humanos, passivos de erro, e estamos sobre a face da terra, né? Passivos de sofrer tribulações, tentações, como qualquer outro ser humano. Isso nós sabemos, mas quando nós vivenciamos este dia, este momento, dizer que nós temos a compreensão de entender quem somos naquela hora, naquela dor, naquela situação, no momento exato, é mentira, é hipocrisia. Passado-se o tempo do luto, o tempo em que a dor começa a diminuir, o tempo em que o tempo vai apaziguando o nosso coração, aí sim nós compreendemos e entendemos que Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó,
ele era um homem tão íntegro, tão reto, que ele faz isso em meio à sua dor. Eu não conseguiria me ver fazendo o que ele fez, vivenciando a dor com esse entendimento. Mas só que sua dor ela não para, ela se aprofunda, porque ao invés das coisas melhorarem, parece que elas pioraram 100 vezes mais. Então chega um momento em que Jó fica abalado emocionalmente, porque fisicamente ele já está ferido de úlceras e nas cinzas, se coçando com cacos por causa da situação que ele está vivenciando ali naquele momento. E nessa hora que ele abre a sua boca, que ele começa a dizer isso, que mais antes ele tivesse sido um aborto e tivesse morrido e não tivesse visto a luz do sol antes do seu nascimento, por causa da circunstância dele, ele começa a dizer, olha, eu não consigo sequer comer sem gemer. Eu não consigo beber um gole de água sem sentir dor. E aí ele vem trazendo uma declaração, aquilo que eu mais temia me sucedeu, me aconteceu. E é sobre esse versículo 25 que diz, porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Deus tem colocado muito no meu coração nesses dias e a pergunta que o Espírito Santo me fez, do que é que você tem medo? Por que é que você está com medo? Qual é o medo que está suplantando a sua força? Qual é o medo que está paralisando o seu chamado? Qual é o medo que está impedindo o seu avançar? Porque se nós pararmos para olhar, o que acontecia? Jó, ele era zeloso. Ele era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor e desviava-se do mal. Só que ele chegou num ponto que, quando seus filhos crescidos se reuniam para fazer banquetes, para fazer festa, Jó ficava preocupado com o que eles iriam pensar, com o que eles iriam falar, se na hora ali da intimidade, na hora que eles estavam ali reunidos, unidos, comemorando, se eles não iam cometer um pecado que desagradasse, desonrasse a Deus. Então Jó se antecipava. Já viu alguém fazer isso? O filho não concorda com o dízimo. Aí os pais vão lá e dizimam para o filho. O filho não é obediente. E os pais declaram diante de todos que os filhos são obedientes. Já viu esse tipo de pai protetor que tenta fazer pelos filhos aquilo que os filhos deveriam fazer? E eu não digo crianças, eu digo filhos adultos, crescidos, pais de família, homens que têm seus lares, mas não têm um comportamento de acordo com os princípios que declaram. Eu já vi em alguns lugares, em alguns lares, esse tipo de situação, aonde o pai tem uma patente, tem um chamado e está exercendo esse chamado para não ser criticado, para não ser apontado, para não ser vitimizado por aqueles que são liderados por ele. Ele faz algumas coisas para demonstrar que seus filhos estão exatamente no mesmo caminho que ele está, fazendo exatamente a mesma coisa que ele faz, quando na realidade é mentira. Quando é ele que está preparando o holocausto, escolhendo o bezerro, sacrificando o bezerro, ele coloca o que dá-se a entender que Jó coloca os 10 filhos diante daquele sacrifício, como se eles estivessem fazendo a expiação do arrependimento, quando na realidade eles estão sendo obrigados a estar ali, fazendo aquele ritual que eles não queriam fazer. E quem sabe, muitas vezes, fazendo o ritual por aquilo que eles sequer fizeram, porque seu pai imaginou, seu pai pensou, seu pai acreditou que eles fizeram. E o medo de Jó o transformou num escravo, porque Jó temia tanto que os filhos pecassem, que antes
de saber a verdade, ou mesmo sabendo a verdade, ele não acreditava nos filhos, mas ele temia as consequências do homem que pecava contra Deus por causa das escrituras, por causa da palavra de Deus que foi dada a Moisés, que era o que regia a vida de Jó, e Jó tomava ali as providências e preparava o sacrifício. O medo, ele tem a finalidade de nos paralisar, o medo excessivo. O medo, ele tem ali a condição de distorcer a nossa mente, porque nós, diante do medo, nós conseguimos ver coisas que não existem. Nós conseguimos sentir coisas que não deveríamos por causa do medo. O medo e a angústia não são nossos conselheiros, não são bons conselheiros. Há sim aquele medo que precisamos ter, que vai nos dar ali a capacidade de analisar, pensar e usar de estratégia se vamos ou não tomar a decisão, se vamos ou não enfrentar a situação, se vamos ou não passar por aquela estrada, por aquele caminho, porque é o medo que nos desperta o instinto, falar, não, essa rua está muito escura, esse lugar está muito estranho, a minha intuição está dizendo para mim não passar por aqui. Beleza, esse tipo de medo, sim, ele vai nos auxiliar a desviar da aparência do mal. Mas o medo que domina, o medo que constrange, o medo que paralisa, o medo que nos impede de avançar, de caminhar com o Senhor, de viver o extraordinário. Lembra de Pedro? Quando todos estavam dentro do barco, passando pela mesma situação, passando pela mesma adversidade. Somente Pedro ousou pedir a Jesus a possibilidade de fazer o que Jesus estava fazendo. E ele fez. E por algum tempo, enquanto ele estava com os olhos dentro dos olhos de Jesus, ele caminhou, ele andou, até chegar bem próximo a Jesus. Só que teve um momento que ele olhou para o lado. Ele olhou para a noite, ele ouviu o vento, ele viu as ondas, e ali ele percebeu a sua debilidade, a sua fraqueza. E quando ele despertou, ele estava se afundando. Foi quando ele clamou por Jesus e pediu socorro. E o Senhor estendeu a mão. Ele já estava próximo a Jesus. Jesus já estava perto de Pedro. Mas Pedro tirou os olhos de Jesus por alguns segundos e afundou. Muitas das vezes o medo faz isso conosco. Quando nós estamos num propósito, decididos a caminhar e a fazer a obra do Senhor, e vem situações que nos constrangem, que nos traz medo, que nos traz insegurança, se nós deixarmos esse medo crescer ao ponto de dominar a nossa mente e o nosso coração, nós não vamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós não vamos ter a dedicação correta. Faremos aquilo que nós vamos achar, como Jó. Ele fazia os holocaustos achando que estava protegendo seus filhos. E sabe qual foi a coisa mais triste? É que Jó, quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos, ele entendeu que os filhos não eram dele. Os filhos eram do Senhor. Por isso ele declara, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque tudo que ele tinha, tudo que lhe pertencia, tudo que fazia parte do que era seu, não era dele. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que abençoou. E naquele momento ele entendeu. Só que ali ele já havia perdido os 10 filhos. Eu não sei o que é que você tem perdido nessa sua jornada, nessa sua caminhada. Mas está na hora de você se levantar do pó e das cinzas. E entender que quem fez o milagre da salvação na tua vida é capaz de fazer muito mais além do que você tem pedido. E compreender que há dias sim difíceis, há momentos, há situações que parece que é chegado o fim. Mas nós temos a esperança da vida eterna, a salvação. Nós entendemos que nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, somos filhos do Deus Altíssimo. E crendo nessa promessa e nessa palavra, nós temos que nos posicionar e nos colocar e entender que o processo, por mais difícil que ele esteja,
é um processo que vai nos dar força, entendimento, discernimento, conhecimento e vigor para vencer, para lutar, para se levantar, para continuar nessa jornada. Então não desanima não. Não olhe para as suas forças, não olhe para as suas posses, não olhe para aquilo que as pessoas estão dizendo. Não olhe para trás. Olhe para o foco, olhe para o alvo, olhe para Jesus. Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que o temem. Ele é poderoso para fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido. Confie nele, busque a presença dele, ande na palavra, busque primeiro o reino dos céus, e as outras coisas te serão acrescentadas. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Confie no Senhor, ainda que os teus olhos não estejam vendo. Confie no Senhor, ainda que a tua mente não esteja compreendendo. Creia que Deus é poderoso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. Creia nisso e permaneça firme e fiel à palavra do Senhor. Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que ela seja a resposta de Deus ao teu coração. Eu oro ao Senhor Jesus Cristo que ela possa tocar no teu espírito e te ajudar a ter forças para continuar perseverante na presença daquele que vive e daquele que reina. Jesus te ama, meu irmão. Fique em paz. Deus é fiel na tua vida. E faça para Jesus aquilo que vai agradar ao Senhor. Não por obrigação, como diz a palavra do Senhor, não por força, não por violência, mas pelo seu Espírito. Que através do Espírito Santo você se dedique a andar na presença do Rei. Amém? Fica na paz, fica na graça. Vou deixar novamente o meu recado, não se esqueça. Deixa o like vai nos ajudar a ter visibilidade. Coloque aí um comentário, diga um amém e nos ajude a ter engajamento. E que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje e que essa palavra seja uma palavra de vida para o teu coração. Fica na graça.